We all need encouragement from time to time. Todos nós precisamos de encorajamento de vez em quando. E uma coisa que nos encoraja é a segurança, a certeza de saber de algo. Quando se trata das promessas de Deus, podemos ter certeza de que aquilo que Deus diz, Ele vai fazer. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Esta última parte deste capítulo nos mostra muito encorajamento. Ele nos garante que vamos experimentar o seu amor. E ele vai deixar bem claro que nada será capaz de nos separar dele, de seu amor, de suas promessas e, por fim, de vivermos uma experiência do reino eterno. Então, vamos começar. Olhe comigo no versículo 31. Agora, observe como Paulo começa. Portanto, o que diremos a essas coisas? Essas são as coisas que ele acabou de mencionar, que é o que ele nos prometeu, que nós, que estamos num novo relacionamento de aliança com Deus, por meio da obra do Messias, da fé nele, nós podemos ter certeza do que seremos para a eternidade. Do que estamos falando? Nós fomos predestinados a nos tornar como Messias, ou seja, nós seremos justos, santos, seremos transformados para que obedeçamos a Deus. E é claro que não estou falando sobre essas coisas neste corpo, mas no novo corpo que Deus nos promete. Assim, nessa nova condição, nessa condição eterna, após recebermos um corpo glorificado, um corpo de reino, nós seremos como o Messias. Vou agora repetir o que disse na semana passada. Vou dizer novamente. Isso não significa que vamos nos tornar divinos. Isso é heresia. Isso simplesmente significa que nós vamos concordar com Deus e que vamos refletir sua glória. O que quer dizer que nós não temos a glória em nós mesmos, mas nós refletimos a glória de Deus. Nós seremos servos fiéis do Deus vivo e vamos andar em obediência como nosso Senhor e Salvador andou em obediência, fazendo a vontade de Deus de forma perfeita. Então, temos aqui no versículo 31, portanto, o que devemos dizer a essas coisas? A maioria das Bíblias usa a palavra se, mas eu gostaria de sugerir a você que, neste contexto, esta palavra é semelhante à palavra hebraica mikeivan, e essa é a palavra grega ei, que deve ser entendida como já que. Não sei por que muitas vezes as pessoas, os tradutores, querem semear dúvidas. A palavra de Deus nos dá certezas. Dessa forma, nós lemos aqui, já que Deus, literalmente está escrito, está em nosso nome. Ou seja, já que Ele é por nós. Deus deseja que a sua natureza seja para nós abençoar. Ele nos ama. Nós já vimos como Ele demonstrou seu amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Agora, após termos sido reconciliados com Ele pelo próprio sangue de seu Filho, nós temos essa certeza. E Paulo diz, já que Deus é por nós, quem será contra nós? E o que ele está nos transmitindo é o porquê de Deus ser por nós. Por quê? Porque nos tornamos parte da sua família. Nós nos tornamos filhos do Deus vivo. Nós fomos adotados por causa da fé, adotados pela mensagem do Evangelho. Portanto, Deus é por nós. E o que isso significa? Bem, em muitos lugares das Escrituras vemos que nós somos a obra desse Deus. Ele vai agir para nos edificar, para nos transformar tanto neste mundo e, finalmente, quando entrarmos no reino de Deus. Quando formos transformados e recebermos a promessa gloriosa de estarmos neste novo estado eterno, tendo sido glorificados pela obra do Messias. Então, Deus é por nós, e não importa quem está contra nós. Olhe agora o versículo 32. Também aquele, depois ele diz, que nem a seu próprio filho. Nós sabemos muito bem quem é aquele sobre quem estamos falando. É Deus, o Pai, que seu próprio filho ele não poupou, mas o que ele quis dizer é, ao contrário de reter alguma coisa, pelo que Deus é famoso.
Deus adora dar. Por isso, ele é conhecido como um Deus abençoado. É da natureza de Deus dar. E ele dá presentes bons e perfeitos para seus filhos. Assim está escrito: pois ele que não poupou seu único filho, mas em nosso nome. Agora, isso é importante. Literalmente, está escrito que é em nome de todos. Mas para que sejam todos, ele está falando de todos os que estão num relacionamento de aliança. E Deus amou tanto o mundo que ele deu. Então, ele deu para todas as pessoas. Mas aqueles que serão os destinatários desse presente são aqueles que o recebem pela fé. Por isso digo destinatários. Estou falando sobre o que o presente de Deus, ou seja, o seu Filho unigênito, o que esse presente pode produzir em nossa vida. E o que seria isso? A bênção eterna. São as promessas de Deus sendo manifestadas em nossa vida, não apenas neste mundo, mas muito mais importante, na eternidade, de forma que nós conheceremos as bênçãos de Deus, suas promessas para todo sempre. E por que tudo isso aconteceu? Porque ele o entregou. Paulo continua à medida que olhamos para a metade do versículo 32. Como não também com ele. Agora a expressão com ele é muito importante. Nós já falamos sobre isso antes, porque o termo com é uma palavra redentora. É com ele pelo fato de que ele nos redimiu, que ele nos perdoou, que ele fez a obra da reconciliação, que ele nos justificou, ele nos fez justos. Por isso está escrito, com ele significando nesse relacionamento de aliança. Paulo diz, com ele nos dará todas as coisas. Veja aqui o que é importante, nos dará de graça. Na maioria das vezes, a palavra traduzida por dar de graça está enraizada na palavra que significa graça. Então, é a palavra graça transformada em verbo, o que significa ser gracioso. Porém, tem uma doação sem limites, uma doação gratuita. Esta é a graça de Deus em ação. E Deus não poupa, ele não retém, ele não economiza. Ao contrário, ele é generoso. Nós já conversamos sobre o fato de que nós fomos chamados para sermos como ele. Portanto, precisamos ser pessoas generosas. Esse é o meu encorajamento para você, se você quiser conhecer a alegria. Seja generoso. Biblicamente falando, existe uma relação entre alegria e generosidade. Fale então assim com Deus. Senhor, abra meus olhos para pessoas com as quais eu possa ser generoso. Talvez seja um garçom ou uma garçonete, talvez seja outra pessoa, talvez seja alguém que tenha feito algumas coisas para você e você pode simplesmente abençoá-lo de uma maneira muito generosa, de forma que quando essa pessoa receber esse presente, ela saiba que você foi além. Isso é o que vemos sobre Deus. Nós já vimos 2 vezes escrito na passagem no nome. O real significado dessa palavra é além. Ela significa algo que está transbordando. É isso que Deus faz. Ele ama nos dar as suas promessas e as suas bênçãos de uma forma que transborda, que vai além de nossas expectativas. Dessa forma, então, como não? Também com ele nos dará todas as coisas para nós, e de graça. Versículo 33. E quem? A próxima palavra é uma frase que implica em apresentar queixas contra. Assim, quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? A questão é realmente dizer que não é ninguém, pois aquele que poderia fazer isso corretamente é Deus. E o que aprendemos sobre isso? Veja o que está escrito. Quem é aquele que fará acusações contra os eleitos de Deus? Você sabe, Deus é a pessoa, ele é o juiz. Mas observe o que está escrito. Ele é aquele que nos torna justos. Ele é aquele que os justifica. É isso que Deus faz por meio dessa nova aliança, que Ele faz por meio da sua graça,
por meio da mensagem do Evangelho. O que Deus faz? Ele justifica os pecadores. Ele os perdoa pela sua graça, que foi oferecida pelo sangue de seu Filho. Lembrando que sangue é sinônimo de redenção. Considerando esse uso, nós entendemos que Deus é tão bom, tão fiel, tão generoso, tão amoroso. Continuando, o que lemos aqui? Quem é aquele que pode fazer acusações contra os eleitos de Deus? Quando Paulo usa o termo eleitos, ele está falando sobre aqueles que entraram em um relacionamento de aliança. Aqueles que foram eleitos pela fé. Sabe, a palavra eleitos, realmente, simplesmente, significa ser escolhido. Deus sabe de todas as coisas. E quando Deus sabe de todas as coisas, desde antes da fundação da terra, na verdade, Deus sempre soube de todas as coisas. Nunca houve um tempo em que Deus não soubesse de tudo. Porém, esta presciência, embora seja extremamente importante, o que vemos é isso. O eleito, ele é escolhido como resultado da fé. Portanto, aqueles que são eleitos, quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre aqueles que estão nesse novo relacionamento de aliança com Deus. E o que significa estar nesse novo relacionamento de aliança com Deus? A mensagem diz que o resultado de se estar neste relacionamento é dizer sim a Deus. É acreditar, ter fé. Vamos ler de novo. Deus é quem justifica, ou seja, ele nos torna justos. Olhe agora no versículo 34. Por fim, nós vemos que Deus é o juiz dos juízes, o rei dos reis. Mas preste atenção. No livro de Daniel, no capítulo 7, lemos que o Messias vem perante o ancião de dias, ou seja, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. E ele herda, ele recebe. Portanto, o que acontece, conforme está na Escritura, é que todos os assuntos de julgamento foram agora dados ao Filho. É Deus quem justifica através de seu plano de redenção. Seu Filho o executou, e agora, como resultado, o Messias Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, se torna aquele que é juiz. Precisamos olhar com bastante atenção para esta palavra, que é a palavra katakrino. E por que é importante ler? E por que é importante ter esse cuidado? Porque ela é formada da palavra juiz, anexada a um prefixo. A palavra kata significa para baixo, ou seja, ela realmente significa fazer um julgamento negativo. Por isso, os tradutores geralmente a traduzem como sendo condenar, trazer condenação. Em outras palavras, aquele que agora tem autoridade para condenar. Eu me lembro que, algumas semanas atrás, eu estava falando em outro local sobre julgamentos. E ressaltei que não somos chamados para julgar no sentido de condenar uns aos outros. Depois disso, alguém me escreveu. Alguém que eu acredito seja uma pessoa sincera e piedosa, dizendo: Baruch, você não conhece a Escritura, não sabe que nós vamos julgar os anjos? Que nós vamos julgar todas as coisas? Bem, deixe-me te dizer uma coisa. Isso vai acontecer no reino, não agora. Sobre o que Paulo estava falando e sobre o que estávamos ensinando era neste mundo, não no futuro, não na perspectiva do reino. Sim, nós vamos julgar, mas não agora. Nós não somos chamados para ser uma influência condenatória. A Bíblia diz: minha é a vingança. Nós que falamos isso? Não, não somos nós. É Deus que se manifesta. E o que nós fazemos? Nós queremos ser pessoas usadas por Deus para levar as pessoas ao arrependimento, não para sermos instrumentos de condenação, mas instrumentos da mensagem de salvação, encorajamento às pessoas, liderando as pessoas, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas para que elas possam se arrepender e experimentar o amor de Deus. Olhe novamente para o versículo 34, onde lemos: quem os condenará? O Messias. Mas ele que condena, veja o que ele fez. Ele foi também quem morreu. E eu amo a parte seguinte. Sim, ele morreu.
Mas mais do que isso, a Escritura diz, ele também ressuscitou. Nós mencionamos várias vezes que a ressurreição é um acontecimento muito importante. Na verdade, é o acontecimento mais importante em toda a história. Então, você pode perguntar, e o que você diz sobre a encarnação? Bem, ele veio a este mundo para morrer. Ele pagou um preço na cruz. E a ressurreição confirma isso. O que Paulo diz? Paulo diz, se o Messias não ressuscitar dos mortos, mas antes ele diz, não desejo outra coisa senão a cruz. Ou seja, diz respeito ao Cristo, mas o Cristo crucificado. Embora ele tenha sido crucificado, ele não permaneceu morto. É isso que Paulo está enfatizando aqui. Sim, ele é aquele que morreu. E poderíamos dizer, morreu por nós. Mas mais do que isso, ele diz, ele também ressuscitou. E que também está. Repetindo, ele ressuscitou e agora continua Paulo. Ele está também à direita de Deus. E o que acontece agora? Lembre-se do contexto. Deus diz, eu justifico o plano de Deus que foi apresentado por ele e que seu filho executou. Esse plano é para tornar a todos que o aceitarem justos ao lado de Deus. Por que é assim? Nós já aprendemos isso, pois o Messias toma os nossos pecados. Ele paga o preço por todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. E o que mais ele fez? Ao retirar toda a imundície, todos os pecados, toda a iniquidade, ele tirou tudo isso de nós. E o que ele colocou sobre nós? A Escritura diz que ele atribuiu ao crente, ele atribuiu a sua justiça. E que tanto ele era justo? Ele era perfeitamente justo. Dessa forma, posso ter certeza, pois um dos resultados dessa nova aliança é que Deus atribui a mim com a justiça de seu Filho, uma justiça perfeita, de forma que eu possa ter certeza de que serei aceito, não baseado em mim, não baseado em minhas obras, mas baseado em nada que tenha a ver comigo. Eu simplesmente o aceitei pela fé. Isso não é obra. Isso é simplesmente acreditar nas promessas de Deus e apossar das promessas de Deus. E nós não somos elogiados por isso. Todo louvor pertence a Deus, o Pai, a Deus, o Filho. Deus, o Pai, era seu plano. Deus, o Filho, foi Ele que o realizou. E como resultado de aceitar, Deus, o Espírito Santo, entra em nossa vida para nos capacitar, nos iluminar, para nos dar tudo o que precisamos para andar fielmente. Por fim, esse mesmo Espírito Santo, ele vai nos transformar na própria semelhança de santidade, de justiça e da glória de Deus. Por quê? Nós já mencionamos antes. É porque uma outra grande promessa é do novo corpo, um corpo de reino que todo crente vai receber. Quando? Na bem-aventurada esperança, no arrebatamento. Paulo diz que num piscar de olhos nós seremos transformados, e este corpo de mortalidade, corrupção, será transformado em um corpo que não é corruptível e nunca morrerá, mas que manifestará a glória de Deus. Então, lemos aqui que ele, o Messias Yeshua, está à direita de Deus. E o que ele faz? E também ele intercede por nós. Vemos novamente a palavra em nome de nós, por nós. E ele pega o que é melhor de Deus e ele intercede, ou seja, ele ora a seu Pai Celestial, intercedendo, levando nossas orações e nos capacitando para que sua intercessão possa ter um resultado glorioso para nós. Agora, olhe para o versículo 35. Quem nos separará do amor do Messias? Lembre-se que a mensagem principal desta passagem é o encorajamento por causa dessa certeza que temos. Então, ele diz, olhe novamente no versículo 35. Quem nos separará do amor do Messias? E ele continua, será a tribulação ou, e a próxima palavra significa sofrimento.
É realmente uma palavra que ele fala sobre a pressão de algo se tornando muito estreito. Algo pressionando contra alguém, afligindo-os, de forma que poderíamos dizer, pode a tribulação, ou a aflição, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quando se fala sobre a espada, ele está se referindo à guerra. E o que Paulo está dizendo aqui, e que nós podemos resumir, é simplesmente que nada pode nos separar do amor de Deus. E busque ânimo, acredite, não duvide, aceite. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma promessa eterna. Vou te dizer agora o que mais me agrada sobre isso. Não depende de mim. Assim que alguém entra numa aliança, isso se torna responsabilidade de Deus. Falo de Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, que nos segura, nunca deixando que ninguém nos tire de suas mãos. Então, nós estamos de fato, eternamente seguros. Agora ouça isso com muita atenção. Para um verdadeiro crente, essa segurança eterna não me motiva a pecar. Não posso simplesmente pensar, eu posso me safar disso, porque eu iria querer pecar. Porque eu escolheria fazer isso de forma imprudente. Às vezes nós tropeçamos, nós falhamos e ficamos tristes por isso. Não existe alegria, não existe nada de bom que venha do pecado. Então, se alguém disser, é essa doutrina de segurança eterna que leva ao pecado. Não, não é isso que acontece a um verdadeiro crente. A qualquer pessoa que entenda o sacrifício do Messias. Porque eu passei a ter fé. Espero que seja pela mesma razão que você. Eu queria me afastar do pecado. Eu era totalmente impotente. Mas pela fé e pela presença do Espírito Santo, ele me ajuda. O Espírito Santo me ajuda a andar em obediência. E como vamos ver, também a caminhar na vitória. Vamos repetir o versículo 35. Quem nos separará do amor do Messias? Será a tribulação, ou a aflição, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ou seja, a guerra. Versículo 36. Assim como está escrito. Essa frase é interessante. Assim como está escrito, o que significa que foi, no passado, que ainda é relevante. E o que é dito continua no futuro. Podemos ter certeza disso. É uma promessa eterna e está se falando sobre a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz é para sempre. Ela nunca envelhece, nunca se desgasta, nunca deixa de ser relevante. Continuando, assim como está escrito, por causa de você, ou por você, falando sobre nós em relação a Deus, ele diz, por sua causa estamos sendo entregues à morte o dia todo, e somos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora veja no versículo 37 uma coisa maravilhosa. Nós podemos estar sendo abatidos, mas ouça, em todas essas coisas, o que somos? Mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é esse? O Messias. Ele demonstrou esse amor por nós. Então, somos mais que vencedores. E é essa mesma palavra em grego, huper, que significa além, de forma muito, muito grande e transbordante. Então, não vamos apenas ter a vitória. Não vamos apenas sobreviver. Não vai ser um final de quase empate. Mas seremos mais do que vitoriosos. É assim que podemos traduzir. Mais do que conquistadores. Mais do que apenas a vitória. Vamos ter uma grande vitória. E quem recebe todo o crédito por essa vitória que recebemos? Deus, porque é a sua obra em nossa vida, é seu Espírito que a produz. Bem, olhe agora para o versículo 38. Porque eu estou convencido, esta é a certeza. E quando Paulo diz, estou convencido, nada vai mudar sua opinião. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida,
Não importa se eu estou vivo ou morto. Todas essas promessas são verdadeiras. Nem anjos, nem demônios, ou principados. Você pode traduzir assim. Nem poderes, nem. A maioria das Bíblias diz as coisas do presente e as coisas que virão. Mas perceba uma coisa. Eu adoro olhar para a Escritura no idioma original, porque a palavra usada para presente tem a ver e está no tempo perfeito, o que indica passado presente, indo para o futuro. Então, está se referindo aqui a todas as coisas nesta era. Depois ele fala sobre uma palavra que significa algo que está chegando. Portanto, tanto agora, nessa era, seja na história, seja agora, ou seja no futuro, ou no porvir, isso é o que ele está dizendo. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nós vamos conhecer essa vitória, esta conquista, esta grande vitória. Agora olhe para o nosso último versículo, o versículo 39. Ele diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada disso não será capaz de nos separar. A ênfase aqui é em nós. Não será capaz de nos separar do amor de Deus. Que versículo maravilhoso! Nada é capaz de nos separar do amor de Deus no Messias e Yeshua, nosso Senhor. Agora observe que o versículo termina com nosso Senhor. Deixe-me então te fazer uma pergunta. Ele é realmente o seu Senhor? Você o convidou para entrar na sua vida? Você confessou seus pecados e acredita que Ele pagou o preço por todos os seus pecados na cruz? Você pode ter certeza disso, porque Deus testemunhou que Ele aceitou a obra do Messias na cruz, porque Ele o ressuscitou dos mortos. Se você acredita que Ele pagou o preço, se você acredita que Ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Pode ter certeza absoluta dessa promessa maravilhosa. Shalom. Wonderful promise. Shalom.